quiser saber mais sobre essa aula aqui, ó, Chuvas corre é uma lá. coisa que não acontece muito aqui. Acontece, mas na época correta, né? Chuva é uma coisa que acontece aqui sempre na época de verão úmido, né? Que aqui no caso Até porque todo mundo sabe que a gente tem duas estações, o verão infernal e o verão não tão infernal. é. Então, aqui nós vamos começar na página 9. Pega aí o seu livro. A gente vai começar aqui nesse texto, ó, chuvas convectivas ou chuvas de convecção. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre as diversidades de chuva, né? Os diferentes tipos de chuva, né? Que a gente tem. Então, a gente vai começar falando sobre chuvas de convecção, né? Bom, essas chuvas aqui, elas vão acontecer quando o ar, né, estiver aquecido. Por quê? Porque o ar se torna mais leve e ele acaba subindo, né, para níveis mais elevados lá na atmosfera, certo? Então, o que acontece com a temperatura, né? Conforme a altitude, né, aumenta, conforme você consegue chegar mais alto, a tendência é que a temperatura diminua, certo? Então imagine, o ar quente, ele começa a subir em direção à atmosfera, só que quanto mais alto se sobe, mais frio se torna, né? Então, essa altitude que vai fazer a temperatura diminuir, acaba fazendo com que a umidade, né, dessa massa de ar, né, que é um pouquinho de água evaporada, ela vai acabar se resfriando. E quando ela se resfria, as moléculas de água, elas ficam mais juntinhas, né? E aí elas ficam em estado líquido. Então elas passam do gasoso para o estado líquido. Quando elas estão no gasoso, as moléculas estão muito espaçadas, elas estão bem espaçadas umas das outras. Quando elas se tornam em estado líquido, as moléculas de água tendem a se juntar um pouco mais. Então, quando elas ficam em estado líquido, elas se condensam, ou seja, elas se juntam, formando gotículas ainda maiores, e aí, por causa do peso, né, a gravidade puxa elas para baixo, provocando a chuva. Então, esse movimento, ele é um movimento circular. Basicamente, é o movimento que a gente conhece aí, categórico aí do ciclo da água, né? O ar quente sobe, levando gotículas de água em forma de vapor. Ela vai perder temperatura atingindo a altitude aonde é mais fria, vai se condensar, tornando-se novamente líquida e se precipita e cai, né? Por isso que chama convecção, porque convecção significa circulação, tá? Então a gente tem aqui uma ilustração na página 10 que vai mostrar para você esse processo. Ó, o clima está quente, ó, é um clima quente. Esse clima quente vai oferecer sobre os rios uma evaporação, né, dessa água. Ela vai subir para a atmosfera em forma de vapor, com as gotículas bem espaçadas, mas ao atingir as altas altitudes, ela vai se resfriar, porque aqui a temperatura é bem baixa, ela se condensa, transforma-se novamente em líquida, né? Se condensa e aí ela se precipita, tá? Então ela sobe quente, resfria e desce em forma de chuva. Agora, perceba que a região que ela atinge, ó, é uma região limitada, tá vendo? Ela não vai chover em vários lugares ao mesmo tempo. É uma chuvinha que acontece naquela região, né? Onde aconteceu a circulação do ar, tá? E aí a gente percebe que a chuva convectiva, ela é uma chuva bem forte, né? É a chuva que a gente chama de chuva de verão, sabe? Quando tá muito quente, há uma grande evaporação dos níveis dos rios, né? Dos oceanos, dos mares. E aí essas chuvas, elas podem acontecer assim de uma hora para outra. Isso por causa daí da circulação do ar. Agora o que acontece é que quando essas chuvas, elas acontecem frequentemente, acontece essa inundação que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é uma foto da cidade de São Paulo, né? A cidade de Capivari, ali no estado de São Paulo, onde você consegue ver que essa chuva, ela tem uma potência, né? Ela tem uma quantidade de água muito forte. Então, ela descarrega nesses lugares. E onde não tem escoamento de água, muito fatalmente vai acontecer ali a inundação, certo? Então, essas chuvas de verão, elas acontecem em que época do ano? No verão, né? Na época em que tem a maior evaporação, né? A maior incidência de evaporação, né? Da água, dos oceanos, mares, rios. Tia, Assim. Pode dizer.
Eu tô com uma dúvida sobre as chuvas torrenciais, eu acho, né? Convectiva, que é essas aí. Uhum. É, por exemplo, uma chuva convectiva, ela pode ser que nem uma enchente, ela muda a paisagem do lugar muito drasticamente? Depende, porque você sabe que a chuva ela pode também carregar, devido, né, às suas diversas formações, ela pode carregar também alguns gases tóxicos que existem ali naquele ambiente. Mas os gases tóxicos, por exemplo, que a gente pode ver eliminado pelos escapamentos dos carros, né, que é o dióxido de carbono, ou até mesmo gases que são comprometedores para a atmosfera, que são eliminados aí pelas indústrias, né? Eles podem também estar no ar e podem se misturar a essa formação, né, da convecção da chuva. E aí, quando essa água ela acaba se precipitando em forma de chuva, ela traz também esses gases tóxicos. Aí a gente chama de chuva ácida, né? É uma chuva que ela vai danificar as vegetações ao redor, os patrimônios públicos, a fachada dos prédios, né? Porque às vezes a gente chama chuva ácida, aí as pessoas automaticamente imaginam que se elas tomarem banho com essa chuva, elas vão morrer, né? O meu braço vai se desintegrar. Oh, meu Deus, o meu braço está se dissolvendo. Na verdade, Meu Deus, uma chuva de ácido sulfúrico. na verdade não é um ácido tão forte assim, mas ao longo do tempo, essa chuva se formando todo o tempo, carregando aquelas partículas de gás poluente e se precipitando em forma de chuva, ao longo do tempo você consegue ver a devastidão que ela traz, né? Principalmente na parte da vegetação. Mas não é uma coisa assim instantânea, né? Não é uma destruição instantânea que a gente consegue observar, né? Agora, falando do ponto de vista de planejamento urbano, né, como no caso de São Paulo, isso pode acontecer também, devido à forma como a cidade é planejada e construída. Como não tem absorção de água suficiente, todas as vezes que chover dessa forma, chuva de verão, ela tem assim uma quantidade incrível, impressionante de água, né? Então toda vez que chover vai acontecer inundação. E quando acontece inundação, pode acontecer o quê? Transmissão de doenças, né? Contaminação do solo e vários outros problemas. Então depende da onde a chuva está caindo e depende da situação ao seu redor para que a gente possa dizer que realmente elas são devastadoras, né? Alguém tem mais uma pergunta? Eu quero falar duas coisas, tio. Pode falar. A primeira desse círculo tem como você ver acontecer. Eu já vi um experimento no YouTube que era uma mulher que ela pegava a água, botava para ferver e botava uma tampa de vidro. E aí a água evaporava, só que quando tirava na tampa ela não passava. E nisso a tampa ficou toda molhada. Aí quando ela tirou, começou a cair um monte de água. Isso. É mais ou menos assim que essas chuvas são formadas, né? Elas evaporam e a tendência é subir para a atmosfera. Só que como ela tem ali aquele bloqueio, né, da tampa de vidro, ela começa a se formar ali, né? Ela começa a se condensar ali na tampa de vidro. Aí você vê as gotículas se formando, né? É o mesmo exemplo dessa daqui, viu? O exemplo é esse mesmo que você colocou. Aqui agora a gente vai ver um segundo tipo de chuva, ó, chuvas orográficas, né? A chuva orográfica a gente também chama de chuva de montanha. Essa chuva orográfica ela acontece aqui no nosso território. Eu vou explicar para vocês como que a gente sofre influência dela, né? Ela é uma chuva que ela vai acontecer como todas as outras. O ciclo da água é muito importante para que a chuva aconteça. Então, o ar quente, né? O ar é trazido, acontece a questão da movimentação das massas de ar. Vamos dizer assim, essa massa de ar quente que ela vem, impulsiona essa questão da evaporação, porque é quente por conta da evaporação dos rios, dos lagos, dos oceanos, né? Então, ela vai ter ali uma questão de movimento, tá? Geralmente ela vai se movimentar. As chuvas orográficas, elas são comuns nas encostas das montanhas por conta disso, porque elas vão se formar perto do litoral, ou seja, perto das praias,
né? Que é um lugar onde tem também um alto índice de evaporação. Então, como aquele lugar tem massas de ar bem úmidas por conta do oceano e existe uma deslocação muito grande pelo vento, esse ar quente ele vai continuar levantando aí essas gotículas de água para a atmosfera. Lógico, só que o vento ele vai começar a empurrar elas em direção ao continente, né? O ar que vem ali, né, do litoral empurra elas em direção ao continente. Mas quando elas chegam nas montanhas, é como se fosse um bloqueio. Essas montanhas não deixam essa nuvem passar, não deixam esse vapor de água passar. Então se torna, vamos dizer assim, como se fosse um goleiro, sabe? A chuva quer passar, né? As gotículas de água ainda não se condensaram, elas estão ainda em forma de vapor. Elas querem ultrapassar a montanha, mas a montanha é um goleiro, ela é um obstáculo, um bloqueio, não deixa elas passarem. Então elas vão começar a fazer o quê? Elas vão começar a se condensar ali mesmo, né? Porque quanto maior é a altura, né, que vocês conseguem perceber, ó, aquela está quente e aquela começa a subir. Quando ela começa a chegar em determinada altura, ela encontra o ar frio. Então o ar frio vai fazer o quê? Vai fazer com que elas se resfriem. Então elas vão se condensar, se tornar juntinhas, né, uma das outras, né, as moléculas vão fazer a água ficar em estado líquido de novo, e aí ela vai se precipitar, ou seja, ela vai cair em forma de chuva. Por isso que esse lado de cá é um lado mais esverdeado, é um lado mais, vamos dizer assim, irrigado do que o lado de cá, né? Então, do lado de cá da montanha, por exemplo, muito provavelmente vai ser um lado mais seco, que não vai ter a presença de tantas chuvas como o lado de cá. E é isso que nós aqui no Ceará vivemos. Por que que aqui, onde nós estamos, só chove durante mais ou menos 5 meses do ano e o resto do ano é seco? Porque a gente tem uma elevação ali próximo ao território do Pernambuco, chamado Planalto da Borborema, né? Esse Planalto da Borborema tem ali a incidência de chuvas orográficas. E nós estamos do lado de cada montanha. Então a montanha não deixa, né, o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema não deixa com que essa nuvem ultrapasse esse ambiente aqui, fazendo com que aqui instale-se o quê? O sertão, a parte seca, né, do nosso território. E aqui é mais, aqui é a faixa do agreste, mais ou menos, né? A gente tem a parte ali do litoral, tem a parte do agreste, antes de chegar no sertão, né? Então a parte onde nós estamos é a parte do sertão, é a parte seca. E a parte de cá do Planalto da Borborema é o agreste, é mais úmido, né? É mais irrigado. Então é por isso que a gente tem esse fenômeno da falta de chuvas aqui no nosso território. Você sabia disso, do Planalto da Borborema? Não. Já tinha ouvido falar? Não? Eu não. Não sabia, descobri hoje. Pois é. Por isso que aqui chove menos, por isso que chove pouco. Porque a chuva não consegue ultrapassar o Planalto da Borborema. Aí ele chove, né, do lado de lá, né, da encosta. E do lado de cá fica seco grande parte do ano. Se bem que, eu não sei se vocês têm notado, mas a chuva tem nos atingido quase que 6 meses do ano, né? Às vezes a gente vai se dar conta, julho ainda está chovendo, né? Começa a chover em dezembro e da julho ainda está chovendo, né? Graças a Deus, né? E esse ano aqui, a nível de curiosidade, né? Nós tivemos altos índices de chuva, o que pôde fazer aí vamos dizer assim, uma restauração bem melhor aí do Castanhão, que é uma represa que abastece, né, a nossa região aqui do Jaguaribe, né? Porque no ano passado nós chegamos a atingir cerca de 2% da capacidade do Castanhão, né? E nesse ano aqui, graças a Deus, o nível do Castanhão subiu atingindo quase 20% da capacidade. Se você for ver, é muita coisa, né? Claro que a gente gostaria que estivesse bem mais, mas já foi muita coisa que aconteceu esse ano aqui pelo nível de chuva, né? Então a chuva venceu aí o Planalto da Borborema. Diga. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Eu sei que o Planalto da Borborema, na maioria das vezes nem impede a chuva de chegar aqui, a chuva só chega em alguns meses do ano. Uhum. E é justamente essa pergunta, por que em alguns meses do ano tem chuva aqui?
Se o plano da borboleta bloqueia, tipo, não era pra que ser só seco, sem ter chuva? Sim, mas acontece que a questão da época do ano, né? A gente tem aí a locomoção das massas de ar, não é isso? Então tem épocas do ano que as massas de ar úmidas, elas têm mais força, elas têm mais potências para serem deslocados por conta justamente da força, né, que acontece. Agora, épocas do ano que essa massa de ar ela não tem tanta força assim para poder subir as encostas das montanhas. Por isso que ela se localiza só do lado de lá das encostas e do lado de cá ela não atinge, certo? Por que a gente fala que é na época do verão aqui, né? Época do verão brasileiro que isso acontece? É justamente por conta da movimentação do globo terrestre, nós estamos em constante movimentação, e justamente por conta de que na hora em que nós estamos recebendo uma alta carga de incidência solar, formam-se muito mais vapor do que na época em que a gente não está muito diretamente recebendo essa incidência solar. Então, por isso que eu digo que a gente tem influência em todo o globo terrestre das 4 estações do ano. Só que como a gente está muito perto da linha do Equador, a gente não sente tanto. Então, para nós, nesse momento aqui, é inverno, né? Assim, quando eu digo inverno, inverno nas 4 estações do ano. No conhecimento do tabuleirense, inverno é quando está frio, né? E inverno frio é quando chove, porque aí o clima aqui fica mais fresco, porque a chuva dá uma amenizada no clima. Mas não é, tecnicamente agora a gente está vivendo o inverno brasileiro, né? Lá em São Paulo mesmo tá um pouco frio. Então o que acontece? Agora no hemisfério sul é inverno, no hemisfério norte é verão. Então significa que lá está tendo maior incidência de sol, né? Maior incidência solar. Então está tendo o quê? Uma maior evaporação, né, dos lagos e os oceanos. E aqui está tendo uma pequena evaporação. Por isso que não forma uma chuva forte o suficiente ou que tenha vapor suficiente para passar a encosta da montanha e cair do lado de cá, certo? Agora, quando é época do verão, que a gente está recebendo bastante incidência solar, forma-se muito vapor, a ponto da encosta da montanha não ser capaz de segurar. E aí tem a movimentação das massas de ar também, e isso acaba facilitando para que a gente tenha chuva por pelo menos metade do ano, tá? Eu espero ter conseguido responder essa pergunta, porque sem um vídeo é mais difícil. Mas eu vou mostrar um videozinho para vocês, tá bom? Vou mostrar como a gente chama, os esquemas, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui nós vamos falar de chuva frontal, tá? Bom, frontal é frente, tá? Então a gente vai falar de chuva de frente, tá? É a mais simples de você entender, é a chuva de frente, tá? O que acontece aqui? Esse tipo de chuva é o mais comum que ocorre. Por quê? Porque é um tipo de chuva que ele vai se formar por conta da camada de ar quente e da camada de ar frio, que elas vão se encostar uma na outra. Vamos dizer assim, a camada de ar quente representada aqui por essas setinhas vermelhas e a camada de ar frio aqui representada por essas setinhas azuis, elas vão se encontrar para uma luta, vamos dizer assim, sabe? E aí, o que você está fazendo aqui, ô sua friazinha? E aí, quentão, você está querendo mandar aqui no meu pedaço, mano? Qual que é a sua, mano? Então, o que acontece? Vem uma de frente com a outra, certo? E a gente sabe que a massa de ar quente é mais leve do que a de ar frio. Então, a de ar frio, ela vai descer e a de ar quente, ela vai subir, certo? O que acontece geralmente quando tem uma chuva frontal? Geralmente acontece primeiro o esfriamento, né? Acontece assim, você começa a sentir frio, o clima começa a mudar, sabe? Você começa a sentir frio e logo em seguida começa a chover. Por que isso aconteceu? Porque a pressão atmosférica, ela sofreu uma variação, tá? Por isso que chama chuva frontal. É o encontro de duas massas de ar, certo? Que elas são deslocadas para áreas de alta pressão, né? E depois para áreas de baixa pressão. Quando o frio vai avançar, o ar quente é mais leve e ele acaba sendo empurrado para cima. É como se o ar frio falasse assim, sai daqui, mano, quem manda aqui sou eu, você é leve demais, quem manda aqui nesse pedaço sou eu. Então ela acaba sofrendo esse movimento, o ar quente sobe, o ar frio fica e aqui embaixo fica muito tempo frio. O frio fica aprisionado aqui embaixo. Por quê? Porque o ar quente não deixa o ar frio sair. Por isso que geralmente fica escuro, fica um tempo bem feio,
fica bem frio, mas bem frio que você fica até batendo os queixos, né? Porque o ar quente fala assim, tá bom, eu não posso entrar aí no seu pedaço, mas também não vou deixar você sair, sabe? Então o ar frio desce, começa a resfriar essa parte aqui, ó, da evaporação, que acaba formando as nuvens, né? A água se condensa, vira líquida, se precipita e cai. Mas fica frio um tempão, porque o ar quente não deixa o ar frio passar, não deixa o ar frio sair, certo? Então, essa chuva frontal, geralmente, ela vai ser aí atribuída a um valor de resfriamento de temperatura. Vai ser um dia bem frio quando acontecer essa chuva frontal, né? E como vocês podem perceber, ela vai também passar aí por uma região de alta evaporação, ou seja, deve haver aí um rio ou então uma praia, algum lugar onde tem uma alta fonte de evaporação de água para que isso aconteça. Até aqui vocês entenderam os 3 tipos de chuva? Sim. Ó, essas aqui são as ações da chuva, né, sobre o relevo, né? A chuva, ela vai cair numa determinada área, né? E ela vai promover alguma modificação no relevo. Isso é normal, né? Aqui, como vocês podem ver, tem uma foto do Rio de Janeiro onde houve um deslizamento de terra. Por que que houve o deslizamento de terra? Porque a camada vegetal que cobria essa região foi retirada, muito provavelmente para a construção de alguma casa, algum lugar que não foi previamente planejado, né? Não houve um planejamento urbano. Então, houve a mudança de temperatura. Ser humano fazendo ser humanice. Exatamente, ser humano fazendo ser humanice. Então, a temperatura muda, a chuva ela vai acontecer, né? E aí acontece o quê? As infiltrações. Como houve a retirada das raízes das plantas, as rochas, que elas são sedimentares, elas vão ter infiltração da água, vão ficar mais moles, né? E elas vão acabar, né, se esfarelando, vamos dizer assim, né? E aí quando vem uma enxurrada mais forte, né? Por exemplo, pode ser uma enxurrada que aconteceu mediante aí uma chuva de convecção, é uma chuva de verão uma torrencial muito forte, aí ela vai levar, né, esses pequenos fragmentos aí, né, vai deslocar esses blocos de terra aí, né? E ele vai cair em direção à parte mais baixa do morro por conta da ação da gravidade. Então, quando isso acontece, a gente vai ver aí a formação de algumas inclinações muito íngremes. E quanto mais chuva tiver, mais deslizamento vai ser causado, né? Isso aí é um prejuízo muito grande, tanto para a parte social, como para o meio ambiente, né? Isso aqui pode causar acidentes, pode causar soterramento de pessoas, né? Destruição de vidas, né? Então é muito perigoso quando acontece as chuvas sobre o relevo, né? Indo aqui para a página 12, a gente vai ver a pressão atmosférica e o deslocamento do ar, né? Por quê? Porque o ar, ele exerce pressão, né? Ou ele vai exercer uma espécie de força. Quando eu falo pressão, que quando você pensa em pressão, você pensa em algo que está empurrando, certo? Então o ar, ele exerce assim uma força de impulsão, de empurrar. Ele exerce força sobre a superfície da Terra, tá? Ele faz força sobre o nosso corpo, né? Aí tem uma perguntinha que diz assim, será que o ar ele tem peso, né? O ar ele vai exercer sobre nós aí essa pressão atmosférica. Eu quero que vocês imaginem aqui assim, ó, por exemplo, ó, nessa imagem que tem aqui, imagine o Paulo aqui, ó. O Paulo tá bem aqui. Tá vendo aqui, ó, na setinha vermelha bem grandona, ó, alta pressão, ele tá aqui. E o Paulo também tá aqui, tá bom? Em cima da montanha. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Meu Deus, eu tenho um clone. Imagine aqui, Paulo, você tá em cima da montanha, tá? Com uma quantidade de livros empilhadas sobre a sua cabeça até aqui. Será que é muito pesado? Mais ou menos, né? Com certeza. Você tá aqui. Mais ou menos. Tá aqui, você tá com mais ou menos 20 livros aqui empilhados na sua cabeça. Você consegue segurar. Depende da especificidade do livro. Se o livro tiver, sei lá, 2 páginas. Não, ou sei lá, se o livro tiver 149. Aqueles livros assim. Dependendo da massa. Pronto, eu quero assim que vocês pensem aqueles livros que são aquelas antigas enciclopédias, sabe? Bem grossas, né? Ele tá com 20 desses livros. Não dá nem pra segurar. Ele tá com 20 livros desse empilhado na cabeça. Ele
Consegue. Dá uma pressãozinha na cabeça dele? Dá, mas ele consegue. Agora imagine ele aqui embaixo, com essa quantidade aqui toda de livros em cima da cabeça dele. Aqui ele tem 120 livros, né, sobre a cabeça dele. Ele não vai suportar o peso. É uma pressão muito maior, você não acha? Então, ó, o que eu quero mostrar para vocês? É, sim, com certeza. O que eu quero mostrar para vocês, então? Quero mostrar para vocês que nos lugares mais altos existe pressão atmosférica? Sim, mas ela é menor. Nos lugares mais baixos existe pressão atmosférica? Sim, ela é muito maior. Então, aqui nessa imagem tem esses pontinhos brancos, ó, para mostrar para vocês que quanto mais baixo, quanto mais próximo ao nível do mar, mais alta será a pressão atmosférica. E quanto mais alto, quanto mais longe do nível do mar, menor será a pressão atmosférica e vai ser mais frio também a temperatura. Então, aqui, ó, é mais baixa a pressão, mais baixa a temperatura. Diga, pode dizer. Tia, então, nas montanhas, ou os lugares que tem mais elevação, tem menos pressão atmosférica porque é mais perto da atmosfera. Porque aqui o que a gente consegue perceber? A gente consegue notar que a pressão atmosférica ela vai exercer em todos os lugares. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Todos os lugares, em todas as paisagens, em qualquer lugar, nesse momento aqui sobre nós, a pressão atmosférica, ela existe. A pressão atmosférica está presente, né? Só que o peso da camada de ar que está nos envolvendo nesse momento, né? Ela pode não ser tão forte a ponto de nos achatar, né? Mas ela existe. E ela está fazendo vamos dizer assim, essa pressão em todas as direções, em todos os lados. De cima para baixo, de braço para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tá? Esse ar que está entrando nos nossos pulmões e que está permitindo aí, né, esse equilíbrio, né, de entrada de ar, saída de gás carbônico, né? Tudo isso está acontecendo agora com você, né? Mas a pressão atmosférica, ela varia de um lugar para o outro. Se você está num lugar muito mais alto, você vai precisar se adequar a esse ambiente, porque quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica. Se você não estiver acostumado, você pode sentir dor de cabeça, né? Você pode sentir a dificuldade para respirar, né? Então, a altitude, ela é um item, é um fator que influencia nessa variação, né? Quanto mais alto, mais baixa será a pressão, mais baixa será a temperatura. Quanto mais baixo não, quanto mais alto, né? Quanto mais alto você estiver, mais baixa será a pressão, mais baixa será a temperatura. E quanto mais baixo você estiver, mais alta será a pressão e, portanto, mais alta será a temperatura. Então, a altitude, a força da gravidade, né? Tudo isso influencia na forma como a pressão atmosférica está sendo direcionada sobre você agora, certo? Então, a força da gravidade, ela é menos intensa, as moléculas de ar, elas ficam mais distantes uma das outras com a altitude, que é um fator que é determinante para que isso aconteça, tá? Então, quanto mais alto você sobe, né, mais rarefeito se torna o oxigênio. Ou seja, o que é rarefeito? É escasso, é 100, tá? Quanto mais alto você sobe, menos oxigênio se tem para respirar. Portanto, você tem ali a baixa da pressão por causa disso, pela falta, né, pela escassez do ar oxigênio, né? Então, na alto das montanhas, né, quando as pessoas vão fazer escalada, é muito comum eles terem um preparamento físico, né, uma preparação física muito melhor, e também levarem aí itens que possam ajudar nessa questão da respiração, como tubos de oxigênio, né, alguma coisa no sentido. Porque é diferente, o nosso corpo não está acostumado com a altitude, né? Quando você está voando, você está num avião, por exemplo, você automaticamente sente a diferença da pressão por conta da escassez do oxigênio. Os seus ouvidos começam a ter a sensação de que ele está sendo tampado, sabe? Isso é muito comum acontecer nos voos. Quem já voou sabe como é, né? Quando você sobe ali na serra, né?
a altitude é diferente. Então, quanto maior for e mais elevada for a altitude, menor será a pressão atmosférica, menor será a incidência de oxigênio, menor será a temperatura, tá certo? Isso que tem que ficar bem claro para que a gente possa entender os próximos conceitos, tá bom? Vocês conseguiram compreender aqui esse exemplo que eu coloquei do Paulo aqui, na montanha e fora da montanha? Sim. Pronto. Então vocês têm que entender isso, tá bom? É bem simples, mas às vezes dá um bug na cabeça. É bem simples, Eu não sei mas com às vezes que eu dá. estou mais surpreso. O fato de eu ter um clone ou o fato de eu conseguir segurar 20 livros na minha cabeça sem quebrar o pescoço por mais de um segundo. Né? Ô tia, Oi. esse negócio de pressão é a mesma coisa que nós temos quando nós estamos debaixo d'água, que nós vamos descendo lá pra baixo, aí vai dando tipo um zumbido no ouvido, dá uma agonia. É Vai, sim. sei É lá, sim. É ela sim. vai explodir. Porque lá no fundo do oceano, no caso, a pressão se torna muito forte, porque realmente ali é a pressão da água, né? A pressão da água ela também vai exercer um tipo de empuxo em cima de você, né? Então, a formação da pressão atmosférica, ela funciona de uma maneira. E ali a formação da pressão, né, abaixo, né, do nível do mar, né? Ali submerso é uma outra maneira, uma outra forma de pressão, mas acontece também. E ainda a pressão atmosférica ainda está influenciando o mar, né? Por cima, né? Então existem duas pressões quando a pessoa está submersa: a pressão do ar sobre a água e a pressão da água sobre a pessoa, né? E também, tia, e também, assim como a água, ela coloca pressão em cima da gente, a água, ela também, tipo, ela meio que faz que a gente não sinta o nosso próprio peso. Uhum. Porque, por exemplo, a baleia azul é daquele tamanho porque ela vive na água. Porque se ela vivesse na terra, ela não ia aguentar o próprio peso e ia morrer. É verdade. É. Então, ó, aqui Por isso que na água parece que a gente tá mais leve. é Chega lá se eu entrar dentro d'água, eu entrar junto com meu pai, eu vou segurar meu pai. Então é que fica. Meu irmão, eu acho tão pesado na terra, quando vou pra água é tão leve. verdade. Parece uma pena. Quando a gente sai da água, a sensação que a gente tem é que o corpo da gente tá pesado. Não é verdade? Aham. Pois é, porque Mas o nosso engordou uns corpo 10 quilos. parece que o nosso corpo se acostuma, né? Com aquela leveza, né? Pra vocês verem Mas como é então, que se é. eu na água, eu me, tipo, estranho quando eu saio. Exatamente. Então aqui, ó, além da altitude, a gente tem outros fatores também, né, que vão influenciar na variação da pressão atmosférica sobre nós, né? Temos a altitude e temos a temperatura. Como eu falei para vocês, quanto mais alto, menor são os graus, né? Menor é a temperatura. E isso influencia também na variação da pressão atmosférica. Como se está mais alto, se está com menos oxigênio, se está com menos temperatura, então o ar ele vai misturar aí a questão aí dos gases, né? A gente sabe que existe na composição do ar diversos gases misturados e vapor de água também, né? Então significa que esses gases e esse vapor de água, que eles têm moléculas, né? Sua formação em moléculas, eles vão ter um outro tipo de comportamento na altitude. Então, a altitude vai fazer com que esses gases ou essas moléculas de vapor de água vão se expandir, né, de uma maneira quando eles são aquecidos. Mas quando eles estão resfriados, quando eles estão em uma temperatura mais baixa, o que acontece? Eles se contraem. Então, é diferente. Quando você está num ambiente, como a gente mostrou aqui do Paulo, ó, o Paulo está aqui, ó. Perceba que esses pontinhos brancos aqui, ó, são aqui as referências das pressões. Quando você está aqui, ó, elas estão assim mais expandidas, né? Mais soltas. Quando você está aqui, elas se contraem, elas se juntam muito rapidamente. Então, o que acontece? O calor, ele vai fazer o ar se expandir. Obviamente, se você pegar um fósforo, por exemplo, e você acender, você colocar a mãozinha por cima dele, sem colocar a mão no fogo, você vai sentir o calor. Ou seja, o fogo está aquecendo aquela região, né? Aquele ar ali ao redor, e o ar está sofrendo um aquecimento.
Você sente calor por quê? Porque as moléculas estão passando todas expandidas, todas separadas umas das outras. Agora, quando acontece o resfriamento, essas moléculas elas vão se comprimir, elas vão se contrair, se juntar umas pertinho das outras. Então, a gente percebe que a ação da pressão é menor, porque elas vão comportar ali um espaço muito menor, um espaço muito pequenininho. Por isso que quando faz frio, o ar ele se comprime, torna-se mais denso, é difícil respirar, né? Em São Paulo, quando fazia frio, por exemplo, e a gente saía bem cedo para trabalhar, a gente tinha que respirar pela boca, porque o ar era mais difícil, né, de respirar, era difícil. Fica, vamos dizer assim, a palavra pesado, ele fica mais denso, fica mais pesado, né? Então, quando acontecem as baixas temperaturas, né, que vai aí ao causar aí a situação da pressão atmosférica, então a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber aí a mudança delas, certo? Então, essa situação, ela explica por que a zona equatorial, ela tem temperaturas elevadas e apresenta baixas pressões atmosféricas, tá vendo? Então, aqui a gente tem uma tabelinha, ó. Altas temperaturas, né? A gente tem uma pressão atmosférica que não é muito alta. Baixas temperaturas, a gente vai ter aí uma altura da pressão atmosférica por conta da falta do quê? Do oxigênio. Então, a circulação do ar na pressão atmosférica da Terra, ela tem grande relação com essa mudança. A circulação do ar na atmosfera terrestre tem grande relação com a pressão atmosférica. As áreas de alta pressão vão movimentar grandes porções de ar em direção às áreas de menor pressão, porque o ar mais frio desce e tende a ocupar o espaço do mais quente. Por isso que a gente viu ali as chuvas, né? As chuvas frontais. O ar é mais frio, ele desce. O ar mais quente, ele sobe, né? Quando o ar ele é mais frio, o ar mais quente, ele é mais leve do que o ar frio, né? Isso. O ar, quando ele é mais frio, ó, ele fica mais juntinho, as suas moléculas ficam mais juntinhas. O ar, quando ele é mais quente, tem as suas moléculas mais espaçadas e ele é mais leve, por isso que ele sobe, certo? Então, as moléculas elas vão se comportar de maneiras diferentes em relação à altitude de temperatura e à diminuição de temperatura, tá certo? Então, por exemplo, quando o ar frio ele desce, certo? Quando o ar frio ele começa a ficar mais pesado, mais comprimido, aí você vai receber uma alta pressão, certo? Quando o ar frio ele é aquecido e ele começa a se esquentar e começa a se expandir, ele vai ficar mais leve, então ele vai exercer uma baixa pressão, certo? A presença do oxigênio também e de outros gases também que compõem aí a ação do oxigênio, a respiração na atmosfera, né? Ela vai diminuir com o aumento da altitude. Então, a gente já falou disso aqui no slide passado, né? Quanto mais alto você estiver, menor será a presença do oxigênio e de alguns outros gases, né, que compõem a atmosfera terrestre. Então, nas montanhas, a gente percebe que a temperatura e a pressão atmosférica acabam sendo baixas por causa aí do ar rarefeito, né? Então, é por isso que as pessoas precisam levar equipamentos que possam ajudá-las na questão aí da respiração, né? Da questão da pressão atmosférica, certo? Ah, tem atividades pra gente fazer. Vamos fazer atividades?